Hoje eu passei o dia meio que, como a gente fala lá na Bahia, moscando, tá? Fazendo, relaxando e tal. Tirei o dia para não tocar em livro, não estudar. Até eu podia hoje, não abrir tutoria, eu podia fazer isso. Eu acho que vai ser o único dia que eu vou poder fazer até o final de dezembro. Aí eu aproveitei para deitar, peguei meu celular, fiquei jogando e tal, enfim. Aí eu meio que ficava com sono, dormia, pegava o celular e tal, dormia. Eu falei, não vou tocar em nada. Aí eu dormi a primeira vez, eu estava sentindo já uma perturbação no ambiente. Aí eu dormi a primeira vez e caí como se estivesse preso num lugar assim. E eu falava para cair, não sei o que eu estou fazendo aqui e tal. O espírito me prendeu, uma coisa me prendeu aqui, eu estava preso. Eu abri os olhos de novo, saí daquele transe, aquela coisa toda que eu estava ali, uma perturbação no ambiente, né? É um espírito, cara, muito interessante isso aqui. Aí a Carita veio e falou que foi, não, pô. Ela ficou um pouco ali comigo, deitou, aí começou a se balançar. Aí, pô, tem um negócio perturbando a gente aqui, né? Ela dormiu um pouquinho, tal, mas saiu pra fazer algumas coisas, e eu continuei lá. Aí eu deitei, apaguei de novo, depois de um tempo. Aí que o cara tava perturbando um tempão já, a tarde toda. O espírito tava perturbando lá. Aí ele era um mestre da enganação. Lembra que o último tema único que eu fiz foi como os espíritos enganam a gente? Lembra disso? Então, o mestre da enganação, o cara. Aí eu tava lá e eu passei num lugar assim, ele fingiu ser tipo um... Era o mesmo. Eu sei porque na hora que eu despertei, eu li a mente dele, eu li tudo. Aí eu comecei a subir uma escada que ele disse para eu subir, que era um lugar onde ele estava aprendendo, ele ia me aprisionar de novo ali, na minha consciência. Fazer alguma coisa que não deixasse eu abrir a consciência. Aí eu vi uma risada na escada, né? Achei estranho. Eu comecei a questionar, mas não abri a consciência, eu ri também. Aí nisso, esse próprio espírito que estava fazendo essa coisa, ele veio na minha frente para tentar me enganar. Bichinho pequenininho assim, velho, um pouquinho menor que eu. Aí eu olhei assim para ele e falei, eu tô fora do corpo. E na hora que eu fiz... Cara, o cara, só na hora que ele viu que eu vi ele entrou em medo. Total, medo. Ele ficou com medo. Não que eu queira transmitir medo, não sou nada disso. Mas ele estava o tempo inteiro perturbando. Eu sei imediatamente que eu olhei para ele, eu sabia. Quando abriu minha consciência que eu li a mente, eu li ele a tentativa dele a tarde toda. Aí o que ele fez? Ele começou a subir, ele não correu. Ele começou a tentar, falou, eu vou esfaquear. Eu falei, essa faca não funciona mais agora eu tô acordado. Eu fui para cima dele, cara, ele pegou a faca na minha mão assim, e a minha mão, a faca atravessou a mão, na coisa do astral assim, né, como se estivesse furando, mas só que eu não senti nada. Aí ele continuou indo de ré, subiu, ele correu um vão inteiro da escada, quando chegou um vão inteiro de novo, ele pegou uma outra coisa que eu não sei o que foi, aí começou a ficar bem escuro o ambiente, porque eu estava entrando numa energia de que eu não faço essas coisas, né? Não, aliás, não aconselho fazer. Mas ele me perturbou tanto a tarde toda aqui, que quando eu vi aquilo, eu perdi mais ou menos assim, eu estava lúcido, mas eu falei, perdi a postura de projeto astral, que é aquela de não se mete com essas pessoas, as pessoas são assim mesmo e tal, mas eu não fiz isso. Aí eu continuei indo para cima dele, aí encurralei ele num lugarzinho, na saída de uma coisa assim, e ele entrou em desespero, porque ele tentou correr, e eu joguei uma energia por trás dele, para ele não fugir pelos buraquinhos, então ele não conseguiu sair. Aí eu cheguei bem na frente dele, assim, sentindo aquela coisa de voltar pro corpo, né? Tava aquela sensação de que ia voltar, porque tava na energia forte, escureceu o ambiente, tava só eu e ele ali. Aí eu cheguei e falei, agora você tá com medo? Né? A tarde toda ali, perturbando no invisível, beleza, agora você corre. Aí fica tentando enganar de novo pra ver se eu perco a consciência. Aí nisso eu abri os olhos. Os mentores devem ter, para não causar um problema maior, né? Eles devem ter me tracionado de volta para não causar, porque eu ia pegar, sei lá, eu não ia machucar, mas realmente ia levantar ele assim, para fazer com que ele não, sei lá, porque não se faz isso, eu tô errado, tá? Eu queria deixar bem claro que eu tô errado, isso não é o correto. Mas quando você tá lá fora, que você, cara, imagina, você consegue ler a mente de uma pessoa que vem lhe fazendo mal, tá lhe fazendo mal a tarde inteira. Você não vai machucar a pessoa que você não é sem intenção, mas no mínimo você quer olhar nos olhos da pessoa, você quer ver quem é. Então eu vi ele direitinho, velho. Pequeno,
aparentava ter uns 50 e poucos anos, mais envelhecido, cabelo curto, um pouco mais forte do que o normal, bem menor que eu tenho em 75, 76, ele tinha o que, 1,50 m por aí, pequenininho assim. E bem intenso assim nas suas tentativas. Então, assim, o que fica nessas coisas é o seguinte: primeira coisa aqui, informação não se faz isso, tá? Se as pessoas para lá, a pessoa que lhe perturba deixa para lá. Só que eu estava fora do corpo, estava no corpo astral, estava sendo enganado de novo. Quando eu li a mente do cara, o mínimo que eu podia fazer era essa questão de abordar. Até eu acabei de me lembrar de uma outra parte. Antes de isso tudo acontecer, eu saí e vi, na hora que eu saí do corpo, me lembrei, caramba, que engraçado, tá chegando agora a experiência. Na hora que eu saí do corpo, tinha uma portinha parecia debaixo de uma escada, mas não era aqueles lugares que ele se encaixa, que ele se escondeu ali. Aí eu sabia que ali dentro tinha uma pessoa que estava enganando. Aí ele estava ali dentro, ele sabia que eu estava vindo pela fora, eu falei, tem alguém aí dentro? Aí eu falei, eu vou abrir essa porta, esse bicho vai pular no meu pescoço, né? Aí eu acabei não fazendo, eu perdi a consciência e aí perdi a consciência, entrei deve ter saído dessa porta e percebendo que eu perdi a consciência. Eles sabem, velho, que você perde a consciência em segundos. É assim, você tá lúcido, ele tenta te enganar, aí ele dá uma corridinha, aí ele pega uma nova semiplasmagem, uma nova ideia de ataque, e já faz para você, para ver se ele consegue. Ele sabe que em 15 segundos, a depender do tipo de lucidez que a pessoa tá, a pessoa muda o padrão. Ela aceita uma sugestão. Só que eu fiquei lúcido daquela hora a ponto de não aceitar uma sugestão. Se eu tivesse me mantido calmo e não enfrentado ele, no final, né? Eu não enfrentei, mas não ido para cima, né? Que não é o meu jeito de ser, não faço essas coisas, mas eu provavelmente eu conseguiria ter saído do corpo e ter feito alguma coisa que legal e ter participado de alguma ajuda, de algum amparo. Mas como eu fui enfrentar um cara que estava em desarmonia, quer dizer, o cara passa a tarde toda perturbando. Aí quando eu pego, o ideal era chegar pro cara e deixar para lá, aí eu fui para cima. Mas o que parece assim, nós como seres humanos, não é muito difícil você ter esse tipo de sensação. No mínimo, você quer olhar nos olhos de uma pessoa que faz uma coisa dessa, assim. Você quer olhar para ver qual o caso, quem é essa pessoa. Saber quem é que está perturbando você a tarde toda, né? E fica aqui também como nós somos suscetíveis, como esses caras estão brincando com a gente o tempo todo. Cadê os mentores? Os mentores estão por aí. Como é que esses caras... É assim, o mentor não fica na nossa guarda o tempo inteiro. Você está também sob as suas próprias forças, suas próprias sintonias, você tem conhecimento. Então, tem um cara perturbando ali, a gente tem que manter a sintonia, aumentar, até porque o ambiente que nós estamos também é um ambiente de mais acessibilidade do umbral do que dos mentores. Meu corpo físico é um corpo físico denso, totalmente acessível para os seres do umbral. Corpo físico e sistema energético é acessível. A única coisa que fica inacessível são as energias, a mente, que eleva mais ou menos a vibração dessas energias, dificultando a acessibilidade, mas mesmo assim você sente. Então, não tem muito o que fazer. O que a gente precisa fazer é estar sempre em boa sintonia e vai voltar. Porque o cara voltou 15 segundos depois, velho. Nem isso. O cara correu um vão e eu consegui subir na escada. Imediatamente ele mudou, tentando me enganar novamente. Ele tentou umas 3 vezes na subida da escada. Subimos uns 3 vãos, assim, parecia um prédio antigo. Ou aqui, talvez tenha sido até aqui. Porque quando você sai aqui, fica tudo meio estranho. E aqui é um prédio, né? Então, por aí você tira como a gente tem que entender a mente desses caras, como é que eles sabem disso, como nós somos inconscientes, somos dominados, controlados o tempo inteiro. No corpo ou fora do corpo. Eles têm controle sobre... Enquanto no umbral, velho, você nunca vai vencer uma mente desarmonizada. Nunca. O cara que dá berro, que é nervoso, sempre vai ser mais nervoso que você, sempre vai ter o berro maior. Então, não adianta você lutar com isso. No astral é a mesma coisa. Esses seres... Aí você fala, não, Saulo, pra mim você se vingou. Não vale a pena. A vingança nunca é plena. Mata a alma, envenena, não vale a pena. Porque acaba que são seres de baixa consciência, eles estão acostumados a fazer maldade o tempo inteiro, e quando são pegos e você nem faz maldade, eles ficam ainda com mais raiva e vêm se vingar. Então, na dúvida, a melhor coisa é não se envolver com gente. É uma cebosa, espírito é uma cebosa, se afasta, ignora. A arte de ignorar é a melhor coisa. Uma prece em silêncio é difícil.
e vaza. Não se mete com esses caras. Mas lá fui eu, olhar para a cara do cidadão que estava me enganando a tarde toda aqui. Esse foi o relatinho, tá? Dividi um pedacinho aqui só de coisinhas bobas, assim, que acontece assim, ó. E é uma oportunidade que você tem de ver como é que funciona, como é que tá. E até, não sei nem se não é uma coisa dos mentores, porque para saber o que estava acontecendo nos bastidores. Olha só, eu sabia, mas, velho, é uma coisa interessante. Você sabia que uma coisa estava para acontecer ou está acontecendo. Ela acontece, você fala, rapaz, não é que eu sabia mesmo? Bate um clique no negócio quando você vê que sabe. Foi exatamente essa sensação que eu faço esse relato. Eu sabia e agora eu sei, de verdade. Como os caras são miseráveis. E pegam vocês também. Pegam você na sua casa, você, seu marido, você, sua esposa, você, sua família, você sozinho, você com pensamento que não sabe por quê, você perturbado, você não conseguindo se concentrar, você fazendo besteira, tomando cachaça ou alguma coisa, pegam você, encaixa, você fica perturbado a tarde toda por causa de cara, você fica ali na cocó. Aí você sai do corpo, olha na cara do cara, o cara fica com medo. Isso não é uma... E tenta te enganar, ele tenta enganar você o tempo inteiro, ele não tem força contra você, interessante isso. Ele só tem força contra a sua inconsciência. Aqui eu finalizo o vídeo. É exatamente isso. Eles não têm força contra a gente. Ele tem força contra os nossos defeitos e a nossa inconsciência. Ele vai usar, e usou, viu, algo que te perturbe para criar uma sensação negativa sobre você ou uma repercussão de medo, de controle, para dominar você.